Boa noite. Uma semana depois, né? Sim, uma Estamos semana aqui. boa. E coincidentemente, Aí, ó. ok, nem tinha percebido, mas muito bom, gente. A gente vai continuar hoje com aquela música famosa, né? Isso. Como Zaqueu. Zaqueu. Cara, Hoje é como é que é o nome do cantor? é o. Como que é? Regis Danese. Regina, né? Cara, essa música é sucesso, né? Eu escutei mais essa música na versão pagode Eu que eles no fizeram. rock também, né? Tem, né? Eu não vi rock ainda. Podia fazer Tipo, Barões da Pisadinha, essa música aí. Enfim, uma música conhecida aí. Hoje a gente vai. nossa, falando em música, uma vez eu arrumei uma confusão por causa dessa música. Do Zaqueu? Meu Deus do céu, o cara queria me bater. Que eu falei que, nossa, mas ela tem um monte de erro teológico. Ah, Rapaz, pra ele me matar. não, uma coisa é teológico, outra coisa é É música. música, né? Mexeu ali Nossa, no íntimo do no cara. íntimo do cara. Música, Nossa. música tem uma permissão para você errar teologicamente, porque senão não encaixa na métrica É, ali, tem algumas questões de rima que não ia dar certo. Então, enfim. é que... Boa noite então de novo. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite não, né? Caso você esteja assistindo esse vídeo em outro momento, já não é mais boa noite. Mas como estamos aqui em estreia no YouTube, né? Acompanhando como se fosse ao vivo. A gente diz uma boa noite para aqueles que já estão nos acompanhando. A gente sempre lembra que você pode deixar o seu comentário. A gente vai responder o comentário de vocês. Aqui também podem compartilhar esse vídeo. E como fazem os blogueirinhos, né? Não deixem de dar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Olha aí, ó, decorei. Enfim, vamos continuar então com Lucas 19. Surpreendentemente, semana passada a gente leu Lucas 18. E caso você não assistiu e queira assistir, só rolar aí para baixo nos vídeos do canal do YouTube que você vai encontrar os nossos comentários, a nossa leitura sobre Lucas 18. E agora queremos fazer de Lucas 19. Que o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesse momento. Abençoe você aí também que está escutando, você que está com a sua Bíblia, ou caso você queira acompanhar essa leitura, também irei colocar aqui a leitura da Bíblia, né, para você acompanhar. Mas que Deus, o Espírito Santo, te abençoe hoje e sempre nesse meditar, nesse ouvir, nesse conversar sobre a sua palavra. Vou colocar aqui então texto de Lucas, capítulo 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Conforme a gente tinha comentado, né? Jesus estava caminhando sempre. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de ver Jesus. Uma árvore, né? Porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo ele essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro
a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o dinheiro no banco, e então, na minha vinda, eu receberia com juros? E disse ao que estava ali: Tirem dele a mina e deem aos que têm as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os mantêm na minha presença. Lemos esses dois textos porque também, de uma certa forma, eles estão relacionados. Temos aí a história do Zaqueu, né? O que hoje em dia seria politicamente incorreto, porque nitidamente nós iríamos ver que os discípulos eram baixofóbicos, né? Já que não, vendo ali que alguém não conseguia ver, deixaram de lado. Enfim, algumas informações um tanto engraçadas, né? Jesus também dizendo: Ó, apressa aí que eu vou jantar na tua casa. Vai lá fazer a janta que eu tô com fome. Sim. Mas é uma história bem conhecida e apenas a ligação que eu faço, né? Às vezes as parábolas elas querem ensinar algo simples. Na parábola a gente não precisa ficar pensando, quem são os administradores, quem é o Senhor, quem não sei o quê. Essa parábola longa que Jesus conta, né? E uma história até bem interessante, né? Que os capitalistas podem usar essa parábola para dizer, viram só como Jesus Sim. Como Jesus, ele gosta do rendimento. É apoiador dos bancos. É. Jesus é banqueiro ali, ó. Chamou um coletor de impostos para ser o seu discípulo. Primeira coisa, né? Agora diz que a gente precisa pelo menos colocar o nosso dinheiro no banco porque ele rende juros. Olha aí, quantas dicas econômicas. Mas, obviamente que não tem nada a ver isso, né? O que Jesus está dizendo justamente é sobre aquilo que é te dado, o que você faz com aquilo. O que foi dado a Zaqueu? O que Jesus disse ali? Hoje, a salvação aconteceu por quê? Porque Zaqueu viu isso. E Zaqueu, ao invés de, conforme na parábola, né? Se a gente fosse usar Zaqueu na parábola, Zaqueu errou, porque ele deu metade do seu dinheiro aos pobres. Uhum. Zaqueu era para ter investido e ter retornado para Jesus com mais dinheiro. Ó Jesus, já que, né? Então eu vou dar para o Senhor aqui essa minha quantia. Óbvio que Jesus está dizendo isso, né? Deus nos dá coisas e a gente precisa fazer com que essas coisas se multipliquem, não para benefício próprio, porque é justamente o que aconteceu com Zaqueu. Dá metade do que ele tinha e dá para aquelas pessoas que ele tinha roubado é justiça, mas dá metade do que ele tinha é uma comparação quase que também com a parábola do rico. Jesus lá diz, não, vende tudo que tem. Aqui Jesus poderia ter dito, não, metade não. É tudo. Uhum. Mas Jesus está sendo incoerente? Óbvio que não. Porque a coerência de Jesus está no objeto daquelas pessoas que creem nele. Zaqueu, crendo em Jesus, quis, podemos dizer assim, não retribuir, né? Mas compartilhar aquilo que foi lhe dado. E uma forma que ele achou de compartilhar aquilo que foi lhe dado foi sendo uma pessoa honesta, dividindo aquela riqueza que ele tinha conseguido de forma, às vezes,
digamos assim, o imposto naquela época também era um abuso, né? Mas ele ainda cobrava além disso. Então, toda essa questão de retribuir ou de entregar aquilo que foi lhe dado de várias formas. Então, essa parábola, juntamente com essa história, esse fato que aconteceu com Zaqueu, pelo menos nessa ligação, a gente vê isso. Jesus mostrou com a parábola aquilo que tinha acontecido. E é interessante também que Jesus tá próximo de Jericó, né? Tá se encaminhando para Jerusalém. E de alguma forma, eu não sei como, essa notícia, né, ela foi se espalhando através de telefone sem fio, né, conversas e tal. E chegou aí no ouvido do Zaqueu, né, que Jesus iria passar ali. Então, imagina só. Então, o Zaqueu ele já tinha uma fé. Digo Sim, assim, ele reconhecia que Jesus era o mestre ou que tinha algum poder de Deus por causa das curas que ele vinha fazendo. Daí ele está ali na espera de Jesus, que ele ia passar em Jericó. E justamente, né, o que aquele homem rico, o jovem rico que a gente viu na semana passada, ele não fez aquilo que Zaqueu está fazendo, que é justamente essa fé que ele tem, né? O jovem rico pergunta: como eu posso entrar no reino de Deus? Como eu posso herdar o reino de Deus? É que ele fala: como que eu posso retribuir o que você já me deu? Né? Como eu posso retribuir? Ele acha isso, essa forma de retribuição, dando dinheiro, ou metade do dinheiro dele para as pessoas. E é também, assim, é interessante notar, né, que naquele tempo os cobradores de impostos, né, além de cobrar os impostos, eles ainda faziam um jeito de pegar mais dinheiro do pessoal da Uhum. época, né? Seria a mesma coisa que hoje algum cobrador vinha, o cara falou assim, não, você tem que receber tal. O cara vai na casa da pessoa e fala, não, eu tenho que receber X. Fala, o que vier de lucro é meu. Sim. Aí você via que ele fazia, era uma prática dele, né? E a parte mais interessante, né, quando Jesus fala, vê Zaqueu lá, ele falou assim, ô moço, hoje eu vou comer na sua casa. Ele chama ele pelo nome. Ele chama ele pelo nome. bem lembrado. Zaqueu, hoje à noite eu vou fazer a refeição na sua casa, Sim. você prepara uma. Cara, e aí você fica assim, mas como Jesus conhecia ele, É, né? Como que passando é na cidade, verdade. né? Aí você fica imaginando, mas será que já não tinha, tipo assim, vai, supondo, né? Será que Jesus já não tinha ouvido falar que existia esse um homem em tal lugar, assim, assim, assado? É uma coisa, assim, Até de porque notar. tem outros episódios de Jesus é Deus, né? Então ele sabe o que Né? as pessoas pensam. Ah, Ele conhece todo mundo. Ele sabe o nome de todo mundo, né? Porque ele é, digamos assim, onisciente, né? Podemos lembrar disso também. Mas é um bom detalhe, porque Jesus quer mostrar para Zaqueu o que ele conhece. conhece. Assim como é Filipe, né? Que Jesus viu ele na figueira, né? Acho que é isso mesmo. Acho que É, Felipe. Filipe, É, eu sei quem você é. Eu te vi lá. Eu vi você. Enfim, é interessante saber que Jesus nos conhece. E isso é algo que dá para fazer uma ligação. Jesus conhece todos aqueles que ainda não creem nele. verdade. E às vezes a gente faz com que esses não tenham oportunidade Oportunidade. de saber que Jesus os conhece. Que nós cremos que Jesus morreu pela humanidade. Isso não quer dizer que Jesus vai salvar toda a humanidade, já está salvo. Mas que Jesus morreu por todos, morreu. Ou seja, Jesus conhece cada um pelo que ele morreu. Por- né? Aí, às vezes eu brinco, né? Brinco não, é uma brincadeira, é verdade. A gente não pode atrapalhar o Espírito Santo. Às vezes, Às vezes nós, como atrapalha. igreja, a gente quer fazer com que as pessoas que Jesus conhece não conheçam Jesus. Essa é uma boa frase para botar de thumb. A igreja não quer que as pessoas que Jesus conhece conheçam a Jesus. Aí, Pegou aí? Pegou a dica? na realidade, tipo assim, como o pastor falou, né? Jesus conhece o nome das suas ovelhas, né? Sermão de domingo Domingo retrasado. retrasado. Retrasado, né?
Já tá na outra Isso, semana. isso, em nome das suas orelhas. A gente já tá na outra semana. Então, se você não viu o sermão do Domingo do Bom Mais uma Pastor, que dica. aconteceu já Mais uma dica. mais de uma semana atrás, assista lá, tá no YouTube, só o trecho da mensagem, né? Jesus, o Bom Pastor ou a Porta? O André fez essa pregação e fala justamente sobre isso. Continuamos aqui então, vamos para o ponto final aqui. Jesus entra em Jerusalém, é o subtítulo que está aqui, né? Mas vamos ver o que Lucas nos fala sobre isso. E depois de dizer isto que acabamos de comentar aqui, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Bom, um texto longo, mas que faz parte dessa chegada, entrada e já da permanência de Jesus em Jerusalém. Um ponto em que a gente pode lembrar, né? A questão das profecias do próprio jumentinho, é uma profecia. A entrada de Jesus com as pessoas que viram os seus milagres. Isso é um ponto interessante de lembrar. Lucas nos mostra isso. Aquelas pessoas que viram o que Jesus fez, né, reconheceram quem ele é. Ali eles não estavam apenas dizendo que Jesus era um líder militar. Não, Lucas nos faz questão de mostrar que aquelas pessoas que viram os milagres, aquela multidão que estava acompanhando Jesus, eles fizeram isso. Eles mostraram. E também tem aquela questão, né? O mesmo pessoal que gritou quando Jesus entrou em Jerusalém foi o mesmo que gritaram crucifica. Isso é meio que impossível de ter acontecido. Provavelmente eram multidões diferentes. Não, né? Tinha muita gente lá em Jerusalém. E quando Jesus foi levado a esse julgamento, provavelmente esses que estavam acompanhando Jesus nem souberam. Só ficaram sabendo no momento que Jesus estava sendo crucificado.
Então não dá para dizer que é o mesmo público, né? Mas enfim, Lucas nos dá uma informação de que era o público, a multidão que estava acompanhando Jesus, que viu os milagres que Jesus fez e criam em Jesus sendo esse Messias. Tanto é que os fariseus pedem para que Jesus diga a eles se calarem, né? E aí Jesus diz, olha, não tem como calar aquilo que é preciso que aconteça. Ou seja, não tem como calar a mensagem de que Jesus é Filho de Deus, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, né? E isso acontece em outro ponto. Quando Jesus, então, entra em Jerusalém. E ele diz, né? Poxa, Jerusalém, você que era para ser a principal anunciadora, né, da minha mensagem, você resolveu não crer. Jesus não está falando para a cidade em si, né? Mas com tudo aquilo que a cidade se tornou. E aí, por último, Jesus fala do templo, justamente para dizer o templo é um local onde essa palavra é anunciada. Sim. Ela não é, digamos assim, ela foi anunciada nos portões de Jerusalém, quando eu entrei. Ela deveria ser anunciada também por Jerusalém, mas principalmente no templo, ela teria que ser entregue. E aí Jesus entra no templo e ali estão vendendo. Poderiam estar fazendo outra coisa do que vender. Poderiam estar tendo um comício político. Poderiam estar usando o templo para outras coisas, né? Mas ali naquele momento estavam vendendo. Ou seja, algo que tinha uma atribuição do templo estava sendo substituído. Então Jesus fica bravo com isso. Jesus fica irritado, né? Ou Jesus fica indignado, digamos assim, porque o templo não estava sendo ali, não estava sendo feito o que foi designado para ser. Entendeu? Então, hoje em dia a gente poderia pensar sobre isso, né? Às vezes a gente usa esse texto de Jesus batendo nos vendedores para a gente bater na teologia da prosperidade. Ah, sim. Mas se a gente vai para outras denominações ou outras teologias que, de uma certa forma, colocam no templo, entre aspas, né, colocam naquilo que era para estar sendo feito outra coisa. A gente pode olhar, bom, será que fazer shows não é uma forma de também transformar o templo em mais um agrado pessoal do que o anúncio do arrependimento, do que o anúncio do perdão dos pecados também, né? Do que se a gente pega, vamos pegar o nosso exemplo, né? Se a gente pega o templo como apenas uma tradição, algo que apenas está informando o que é tradição, ou apenas está informando aquilo que, ó, é só você repetir tal coisa que está tudo bem. E ali não está sendo proclamada a palavra de Deus, também é um risco. Então não é só o fato de vender algo no templo, mas é algo no sentido de não está sendo aquilo que o templo foi feito para ser, não estava sendo feito. Aí fica o alerta para nós, né? Aquilo que a igreja foi colocada para ser, quando ela não faz, Jesus pode muito bem ainda se indignar, né? Sim. Nesse sentido. E nesse sentido também, né, antigamente, no Antigo Testamento, para o povo judeu, o templo era justamente o encontro entre Deus e o homem, né? Que acontecia esse encontro. Então existe toda uma questão sagrada aqui também, que Sim. Jesus está se ira também por causa disso. E hoje em dia essa toda essa coisa sagrada, na verdade está em Jesus Cristo, né? Ele é o novo templo, ele é a nova aliança. Como no Antigo Testamento era esse local, agora é Jesus Cristo. E a Sim. igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja ela é o templo de Deus. Então ela é chamada para anunciar, né?
proclamar a palavra de Deus, e quando ela não faz isso, quando usa para outras coisas, quando as pessoas usam seu corpo dentro da igreja, ou usam o corpo de Cristo para fazer qualquer outra coisa que não seja proclamar, você está justamente usando, né, fazendo essa mesma coisa as igrejas acabam fazendo a mesma coisa que foi feito aí Jesus está falando, né, que ele quando está relatando. Sim. É assim, tipo assim, a gente tem notado, né, que para a igreja ser do século XXI, aí ela tem que colocar algumas outras coisas que não é própria do, do culto, né? Então, tipo, acaba tirando a ênfase que é dado ao culto, tirando do que é para ser feito, pondo a ênfase em outras coisas, né? Uhum. Então isso também é meio preocupante, né? Que a gente vê, né? Qualquer tipo de forma que, né, não seja cristocêntrica e Isso. se torna egocêntrica é um Uhum. cuidado. Às vezes uma igreja que tem uma liturgia tradicional, ela pode correr o risco, é mais difícil, mas pode correr o risco de apenas ser algo egocêntrico ali. Mas, digamos assim, essas igrejas que promovem muito a questão do autossentimento, né? No sentido de você procurar a sua paz através de questões externas a Cristo, também são complicadas. Mas eu acho que, digamos assim, não dá para julgar tudo, né? Botar todo mundo embaixo do mesmo pano. Acho que tem igrejas que encontraram em coisas atuais uma forma de fazer com que Cristo seja anunciado como centro ali. Então, independente da forma, acho que o cuidado sempre tem que ser esse, Sim, né? Quem é o sumo sacerdote? Quem é aquele que faz com que Deus seja apresentado na nossa vida agora, nessa nova aliança? É Cristo, né? Cristo é a casa, né? Cristo é agora o templo. Ele que é o Senhor de tudo isso. Eu não preciso mais ir a algum lugar. Mas, quando nós vamos a algum lugar, nos reunir dois ou três ou mais, a gente precisa lembrar que quem está ali é Cristo e não uma representação do que nós somos. Não uma representação de que, pô, olha só como essa igreja aqui tem uma liturgia sensacional, perfeita. Ah, mas o que que você achou dessa liturgia? Ah, muito bem cantada, né? Nossa, muito bem cronometrada, né? Ah, é lindo os arranjos, tá? Mas o que mais? Ah, essa decência, né? Interessante, tá? Mas o que mais, cara? É, tem muito E disso. aí, o que mais? Ela não fez com que você reconhecesse que é pecador? Ah, também. É, Assim como alguém que vai numa igreja, né, de parede preta. Nossa, sensacional! Ar-condicionado, aquela música, tá? E o que mais? Não, os caras tocam muito. E qual foi a parte que você mais gostou? Ah, uma parte que só ficou o pessoal cantando. E aí, nossa, aquilo arrepiou. E aquelas luzes e tal. Tá, mas o que mais, cara? Ah, sei lá. Tá passando alguém quer picolé? é. Semana passada ele não passou, né? Ah, eu não sei. Semana passada não, semana passada não passou. Não, Vai estar passando agora. passando. Enfim, se a pessoa vai numa igreja, qual for, e não encontrar ali o templo de Deus, De Deus. que é Jesus Cristo, não está no templo. É, é verdade. Não está no templo. Tanto para teologias ou denominações que usam a liturgia em si, como para denominações worshipadas, né? Nossa, que usam mais o espetáculo visual, musical, que é bom também. Mas o ponto é, se ali não é uma casa de oração, ali não é o próprio Jesus Cristo sendo a principal evidência, então, meu filho, pega as tuas coisas e vai para um parque.
Melhor tá mentindo um pouco mais. Vai pra praia, vai pro shopping, vai no show dos Los Hermanos, nem sei se tem ainda, mas. Enfim, porque sentimento por sentimento, né? Cristo tem que estar em Tem que ser o evidência. centro, né? Então, Cristo é o centro isso é um alerta, né, de Jesus. Por isso que eu sempre digo, quando a gente olha esses textos, primeiro a gente tem que olhar para a nossa denominação, Sim. para aquilo que a gente é, né? E às vezes uma pergunta é, se Jesus olhasse para nossa cidade, ou olhasse para nossa congregação que Cristo vive, será que ele ia chorar? Eu não vou responder essa pergunta, mas é uma pergunta que às vezes a gente precisa fazer para lembrar o porquê Jesus está chorando, né? Jesus está chorando porque Jerusalém, ou Jesus fica irritado porque o templo não está tendo mais a função pela qual foi lhe dado. Jerusalém é a luz do mundo. E eles não quiseram fazer isso. Preferiram, óbvio, tem a questão das profecias, né? Mas Jesus foi morto fora de Jerusalém. Verdade. Jesus foi morto fora de Jerusalém. Enfim, é uma boa questão que a gente pode deixar de reflexão. Uma lei final. Porque o evangelho vai ser no culto. Se você quer ouvir o evangelho, vem no culto agora domingo, Verdade. próximo domingo. Mas Jesus choraria. Não fique pesado com isso, tá, gente? Não quero. Essa pergunta não é pra gente. Nossa, agora eu tô no inferno. Não, mas são reflexões que às vezes a gente pode fazer para pedir para Deus, né? Nos oriente a sermos aquilo que o Senhor nos mandou ser, luz do mundo, sal da terra, digamos assim, fazer com que as pessoas sintam o gosto de Jesus, fazer com que as pessoas vejam Jesus. Esse é o nosso objetivo. Enfim, gente, acho que seria isso por hoje. Nos vemos semana que vem. Pode ser que semana que vem a gente esteja com outra roupa, né? Isso, Mas também não garanto nada, né? Porque às vezes a gente se esquece e vai. bem Que nem que semana daqui a pouco, passada a a gente gente acabou esquecendo. A gente acabou combinando. Na realidade, a gente combinou, né? De vir com a mesma roupa, né? Então. Mas enfim, que Deus abençoe vocês. Digam para nós nos comentários se esse formato tá legal, se vocês estão gostando desse formato, ou se preferiam o outro que era ao vivo. Mas enfim, a gente está tentando fazer algo mais simples de uma certa forma, né? Mas que vocês possam também meio que participar junto dessa nossa conversa aqui sobre esse texto de Lucas. Ok? Uma abençoada noite ou dia, seja o dia que você está olhando aí. Que Deus te abençoe, que Ele possa resplandecer essa graça que Ele nos deu através de Jesus Cristo e que essa fé que o Espírito Santo alimenta diariamente possa sempre ser a fé no que Jesus fez por nós. Boa noite para vocês dois também. Boa noite, pessoal. Deus abençoe e até semana que vem, capítulo 20. 20 de Lucas. Até mais. Até mais. Valeu.